Hoje vamos estudar Apocalipse 22, versículos 12 a 15, para aprendermos que Jesus virá em breve e nos dará presentes. Apocalipse 22, 12 diz assim: Eis que venho em breve, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra. Não quer demais repetir que, quando a Bíblia diz, ou o próprio Cristo, que nosso Senhor vem em breve, isso diz respeito ao que chamamos de iminência escatológica. Esse em breve não segue o calendário humano, mas o calendário de Deus. E por que Deus considera breve essa volta? Porque estamos na penúltima fase da história da redenção. Estamos na era da igreja. A próxima fase já é a consumação de tudo, com a segunda vinda de Cristo. Daí porque essa vinda, no calendário divino, é considerada algo próximo de acontecer. Note que Jesus fala, galardão que tenho. Entenda que isso é um presente divino, não é uma recompensa, pois recompensa dá ideia de mérito. Galardão, por outro lado, é graça, é favor imerecido. Por que Deus teria a obrigação de dar um prêmio se tudo que somos e temos vem dele mesmo? Logo, a definição mais correta de galardão é presente e não recompensa. Ah, professor, mas diz lá que ele vai retribuir a cada um segundo a sua obra. Sim, mas nós sabemos, à luz da Bíblia, que essas boas obras que praticamos, elas são resultantes de uma vida regenerada, uma vida transformada pelo Espírito Santo. São também obras movidas por gratidão por essa grande salvação que recebemos. São obras geradas por um amor verdadeiro a Cristo. Não à toa, o apóstolo Paulo disse que o amor de Cristo é que nos constrange. E, é claro, não poderiam ser consideradas obras feitas visando a salvação, porque as Escrituras Sagradas ensinam claramente que obras humanas não salvam ninguém. Portanto, as obras que serão presenteadas com galardão são aquelas obras oriundas de crentes regenerados, transformados pelo Espírito Santo de Deus. Sim, meu irmão, minha irmã, tudo é graça. Mesmo as obras que temos praticado como cristãos é fruto da graça, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, conforme Filipenses capítulo 2, versículo 13. Então, se você é um crente que tem sido fiel, que tem servido ao Senhor, que tem trabalhado movido por gratidão por sua salvação e também por amor a esse Cristo que o salvou, seu galardão está garantido. Agora, cuidado com a ideia de meritocracia aqui. Não confunda as coisas. Não diga por aí que será recompensado pelo que faz, porque Deus reconhece o seu mérito, blá, blá, blá. Pensando desse jeito, você acaba perdendo o galardão, entende? Perdendo o galardão, professor, isso é possível? Sim. Em 1 Coríntios, capítulo 3, diz que um crente pode não receber qualquer galardão. Também não cometa o erro de pensar assim, vou fazer boas obras para ganhar esse galardão. Não. Aí você distorce a motivação que Deus quer e a transforma em egoísmo. Continue servindo ao Senhor unicamente por gratidão e amor. Se a sua intenção for outra, o risco de perder o galardão continua. Apocalipse 22, 13 diz assim, Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim.
Aqui temos uma repetição do que é dito lá em Apocalipse 21, versículo 6. Mas agora é Cristo quem fala, não Deus Pai. Como é que você sabe, professor? Porque é Cristo quem vai trazer consigo o galardão aos crentes. E não foi isso que ele acabou de dizer no versículo 12? Que ele vai trazer consigo os galardões? Ora, se é a mesma pessoa que está falando, só pode ser Cristo. Mas o interessante aqui é que Jesus chama a si mesmo de Alfa e Ômega. E essa afirmação revela sua divindade, porque o título Alfa e Ômega só cabe para Deus. Esse título significa que o Senhor é aquele que cria e aquele que consuma também. É aquele que origina e o que conclui todas as coisas. Sabemos, pelo Evangelho de João, no capítulo 1, que Jesus estava com o Pai na criação de tudo. E a Bíblia também ensina que Jesus voltará para consumar tudo. Nada mais natural que essa pessoa da Trindade também seja chamada de Alfa e Ômega. Essa verdade é para você que duvida da divindade de Cristo. Sim, Jesus não é apenas um homem, ele é Deus. E teria de ser, porque como satisfazer ao próprio Deus sendo somente uma criatura? Como uma mera criatura poderia morrer por todas as pessoas que foram criadas por Deus em todas as eras? Como é que um homem comum poderia tomar sobre si os pecados de seres humanos e reconciliá-los com Deus? Como? Veja que a divindade de Cristo é necessária para que haja uma salvação de verdade, uma justificação válida, uma satisfação da parte de Deus que seja completa. Isso que eu acabei de falar aqui deve acabar com essas heresias que surgiram durante a história da igreja, como, por exemplo, o arianismo, que afirma que Cristo foi criado, que ele não é eterno. Esse arianismo nega a divindade do Senhor Jesus e, por isso, é uma grande heresia. Outra heresia é o docetismo, que fala que Jesus ele foi apenas um espírito, negando assim a encarnação. Ora, se Jesus não encarnou de verdade, então não houve também uma substituição verdadeira do ser humano. Jesus precisava se tornar homem para que ele pudesse substituir o homem. Além disso, o que eu falei aqui há pouco acaba com a heresia do subordinacionismo. Que heresia é essa? Que Cristo é inferior ao Pai. Não, Jesus, como segunda pessoa da Trindade, é exatamente igual ao Pai, assim como o Espírito Santo de Deus. O que acontece é que essas outras pessoas da Trindade, o Filho e o Espírito, exercem papéis de subordinação, mas não são, na sua essência, inferiores ao Pai. Não. O mesmo acontece, por exemplo, na relação conjugal. Embora homem e mulher sejam ambos feitos à imagem e semelhança de Deus, portanto, iguais, na relação conjugal, a mulher exerce um papel de subordinação ao marido. Não é isso? Pois bem, o mesmo acontece na Trindade. No que diz respeito à nossa salvação, embora as três pessoas da Trindade sejam iguais em essência, em poder, em glória, a segunda e a terceira pessoa exercem papéis de subordinação para que a nossa salvação seja realizada. Por isso que a Bíblia diz que o Pai mandou o Filho, que o Filho mandou o Espírito, entende? Apocalipse 22, 14.
Bem-aventurados os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quando o texto fala bem-aventurados ou felizes ou abençoados, os que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro, está se referindo àqueles que foram purificados pelo sacrifício de Cristo. Estes não foram lavados em água, mas em sangue. O sangue que simboliza vida e, no caso, simboliza sacrifício, redenção, porque a morte de Jesus trouxe vida para nós. Diz também o versículo: para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Ter direito à árvore da vida é o mesmo que ter acesso à vida eterna. Lembra lá em Gênesis 3:24, que o acesso à árvore da vida foi negado a Adão e Eva porque eles perderam o direito à vida eterna? Pois é. E quando o versículo fala aqui, para que entrem na cidade pelas portas, é para dizer que todo aquele que foi purificado no sangue de Jesus tem direito à entrada legítima. Quem entra pela porta é o dono ou o convidado. Quem entra por outro lugar, como a janela ou porta do fundo, é invasor. No céu não haverá invasores, não haverá penetras, não haverá acesso para aqueles que não foram redimidos pelo sangue de Jesus. A lavagem no sangue de Cristo, meu irmão, minha irmã, ela tem uma natureza tripla. Como assim? Primeiro, ela é única. Diz Hebreus 9:22 que sem derramamento de sangue não há remissão. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Em segundo lugar, a lavagem no sangue, ela é contínua. Por toda a nossa vida cristã, vamos ter de contar com essa lavagem. 1 João 1,7 diz: o sangue de Jesus nos purifica continuamente de todo pecado. Daí porque, quando estamos no culto, fazendo uma oração de confissão, apelamos para este sangue, porque é ele que nos mantém dignos de nos colocar na presença de Deus e assim cultuá-lo. Por fim, essa lavagem no sangue de Cristo ela é suficiente. Hebreus 10, versículos 10 a 14, diz que uma única oferta aperfeiçoou para sempre. Daí porque, se o crente morre agora, ele imediatamente vai para o céu, porque Cristo já sofreu a condenação no nosso lugar. Cristo já pagou o preço. Se você, meu irmão, minha irmã, tem sido atormentado pela culpa, saiba que ela já foi removida. Você tem se apropriado da purificação que há em Jesus? Mas, professor, eu não continuo pecador? Sim, você continua pecador, mas com uma diferença fundamental dos outros pecadores. Você tem à sua disposição a apropriação contínua dos benefícios de Cristo. Você é um pecador que foi perdoado e que pode contar com o perdão contínuo de Deus sobre a sua vida. Professor, essa disposição dos benefícios de Cristo não pode me levar à acomodação, não? Infelizmente, pode. Só que essa não é uma atitude esperada de uma nova criatura, concorda comigo? Não é uma atitude esperada de alguém que foi regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Se você resolve se acomodar, viver de forma ilícita, confiado nos benefícios de Cristo, então, cuidado. Pode ser que esta seja uma evidência de que você não é um eleito de Deus. Logo, não se deixe levar por esse tipo de pensamento. O natural para alguém transformado é viver em novidade de vida, é procurar
acertar, mesmo quando erra. Apocalipse 22:15 diz assim: Fora ficam os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Quando o texto diz fora, está se referindo à exclusão da cidade santa. A palavra cães, aqui, considerando o contexto bíblico, se refere, de uma forma geral, às pessoas impuras, aos gentios, aos inimigos. Em suma, àqueles que rejeitam a Cristo. Perceba que nós temos aqui, no versículo 15 do capítulo 22, uma repetição do que é dito em Apocalipse 21, versículo 8, com algumas variações. O fato é que essas pessoas mencionadas aqui, elas persistem no pecado. Não se trata de um deslize ocasional. Quando diz que fora ficam os feiticeiros, por exemplo, não se refere a uma pessoa que fez uma feitiçaria ocasionalmente e que se arrependeu e que quis voltar para Cristo. Não. São pessoas que viveram esta vida na prática da feitiçaria. Da mesma maneira, quando diz os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. É sempre a mesma ideia. São pessoas que viveram na prática de algum pecado. Todos nós, crentes em Jesus, podemos cometer esses pecados. Porém, é diferente viver na prática deles. É essa prática que o apóstolo João condena em sua primeira epístola, quando diz que aquele que é filho de Deus não vive na prática do pecado. Aqueles que vivem assim, com certeza, serão condenados, porque demonstram com essa atitude contínua que nunca foram regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Note, meu irmão, minha irmã, que o Apocalipse deixa muito evidente que não existe universalismo em termos de salvação. Não há qualquer possibilidade de todos serem salvos no final. Há, na verdade, dois destinos claramente definidos. Há aqueles que receberão vida eterna, em outras palavras, terão uma comunhão com Deus que não vai terminar, terão acesso à árvore da vida, poderão entrar pelas portas na Nova Jerusalém, enquanto que haverá também morte e exclusão para os que não receberam Jesus como Salvador. Tais pessoas serão separadas de Deus para todo sempre. E isso porque persistiram no pecado, insistiram em se deixar levar pelos prazeres temporários deste mundo, não pensaram na eternidade e agora pagarão o preço por isso. Se você tem vivido em pecado persistente, cuidado, não está tudo bem. Ah, mas Deus é amor. Já falei e repito, Deus também é justiça. Se você é um evangelista, não fique parado. São muitos os que estão no caminho da perdição. São muitos que seguem pela estrada larga. Há muito serviço a fazer. E, igreja, permaneça vigilante com respeito aos irmãos que podem cair. Fique atenta. Ajude-os a confirmar sua própria vocação. Quero terminar esta aula com algumas palavras de advertência. Primeiro, não vá na conversa fiada de que ninguém ficará de fora do céu, de que todos entrarão. Isso é mentira. Em segundo lugar, não pense que se cometeu determinados pecados, você está perdido. Não, há arrependimento disponível em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por fim, não seja indiferente àqueles
que aparentemente estão de fora. Não, não faça isso. Haja como instrumento de Deus para ser luz nessas vidas e que Deus te abençoe nessa tarefa.